Eu recebo aqui um e-mail que a pessoa me pergunta sobre a doutrina espírita, se é uma religião ou se é uma ciência. E eu respondo da seguinte maneira, como eu tenho sido sempre coerente com a mesma resposta. Eu pratico o Espiritismo como uma doutrina, como uma filosofia e como uma ciência. Eu digo que o que está escrito no Espiritismo é que o futuro de todas as religiões será o Espiritismo. Porque o Espiritismo ele é livre de qualquer tipo de dogmas, ele é livre de qualquer tipo de exigências de qualquer natureza. Ele fala profundamente sobre o espírito, clareia para nós quem somos nós como espíritos imortais que somos, amplia profundamente a nossa visão de mundo, a visão de vida, nos dá uma certeza absoluta no porvir, principalmente para aqueles como eu me considero estudioso profundo do Espiritismo, profundo, entenda, dentro dos meus limites, mas estudo todo santo dia alguma coisa do Espiritismo. Então, eu tenho respostas para quase todas as coisas que me são questionadas. E não pratico como uma religião, porque eu penso que todas as religiões, de alguma forma, ajudam o ser humano, mas todas as religiões, quer queira, quer não queira, aprisionam o ser humano em preconceitos, aprisionam o ser humano em dogmas, aprisionam o ser humano em determinadas posturas, e haja visto que as piores guerras do mundo que existiram até hoje foram guerras de natureza religiosa, quando leva o ser humano ao fanatismo, né? Quando eu vejo as pessoas pedindo orações, ore por mim, né? Quando eu vejo as pessoas dizerem para alguém, né? Coloque meu nome na sua lista de orações e tal, eu até coloco o nome na lista de orações, mas eu sei que o maior dever a ser cumprido por nós, isso está no Espiritismo, é o dever para com a vida, é buscar o sentido existencial da vida, é buscar as respostas, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o meu verdadeiro papel aqui neste mundo? Quem criou tudo para funcionar absolutamente perfeito? Não existe nada em a natureza, não existe nada em nenhum dos universos que não seja absolutamente perfeito. E aí eu me lembro do nosso querido irmão Albert Einstein, né? Que ele disse que eu não tenho dúvidas sobre a existência de Deus. Eu queria entender como é que ele criou isso tudo, que tudo funciona perfeito, né? A Terra roda em torno do Sol, a Lua roda em torno da Terra, e tudo é matematicamente perfeito. Então nós temos a beleza do esclarecimento, nós temos a riqueza, nós temos a possibilidade do entendimento de todos esses fenômenos, todos esses fatores no Espiritismo. Então, quando Allan Kardec começou a fazer o estudo, as observações, as investigações, Allan Kardec ele tinha 50 anos de idade quando ele começou a fazer esse trabalho e concluiu praticamente com 65 anos, que foi a idade com que ele morreu, né? E o nome dele não era Allan Kardec, ele utilizou de um pseudônimo quando foi dito a ele que ele tinha sido, na época dos druidas, de uma seita, de uma cultura religiosa, ele se chamava Allan Kardec, mas o nome verdadeiro dele, todo mundo sabe, era Hippolyte Rivaio Denizar, ou o senhor Hippolyte, né? Hippolyte Rivaio.
Então, o Espiritismo nos traz, assim, uma profunda sensação de paz, pelo conhecimento, pela liberdade de expressão, pela liberdade de viver e, acima de tudo, sabendo que é tudo muito transitório, que isso aqui é tudo apenas um teatrinho, é um treinamento, o que vale mesmo é a vida em espírito. E como eu vejo espíritos, como eu dialogo com espíritos, como eu tenho um pouco de intimidade com espíritos, mas isso já depois de muitos e muitos anos, eu vivo com mais serenidade, com mais tranquilidade, porque tenho absoluta certeza que este corpinho aqui, essa matéria aqui, que é toda deteriorada, ela é apenas uma capa, é apenas um aparelho que eu uso para me movimentar, que eu uso para falar, né? Mas o que pensa mesmo não é o cérebro. O que pensa é holográfico. A nossa mente é holográfica. A nossa mente ela é periférica. O espírito é quem pensa. Ele roda o programa através do cérebro, que está hoje capacitado para rodar determinadas coisas. Não está capacitado ainda para rodar outros programas mais complexos de seres mais evoluídos. Então o Espiritismo é uma ciência extremamente complexa e é chamada de a ciência do magnetismo. Porque tudo que nós pensamos, nós atraímos. Tudo que você vive, você atrai para você. Então nós temos que ter essa concepção, e aí nós vamos estudando. Então, de todos os livros que eu já li até hoje, espíritas, eu percebo que há uma conexão entre todos eles. Mas há, no Brasil particularmente, essa interação como uma religião em função do Mestre Jesus ser o patrono da doutrina espírita. Aí você pergunta, como o Mestre Jesus é o patrono? Sim, porque Jesus disse, o meu Pai te enviará um outro Consolador, que vai te explicar todas as coisas que porventura não tenham ficado bem claras enquanto estou aqui contigo, no tempo previsto. Boa, legal, né? E aí, quase 2000 anos depois de Jesus, para ser mais claro, 1850 anos depois de Jesus, surge a doutrina espírita. Não através de um homem, mas através de milhares de vozes, que foi um movimento de espíritas em todo o globo terrestre. Houve uma eclosão no Brasil, América do Norte, Europa, em todo o continente do mundo inteiro houve a manifestação dos espíritos, mas coube ao nosso meigo amigo, irmão, Rivaio Denizar, a tarefa encomendada por Jesus de cadastrar, codificar, como é chamado, tornar uma doutrina, tornar uma filosofia, escrever os manuais do Espiritismo através das 5 obras que ele nos deixou, chamada de Pentateuco kardeciano, né? Então, o próprio nome Espiritismo foi Kardec quem cunhou. Agora, imagine o pensamento deste ser com esses espíritos elevados, todos eles gerenciados pelo Mestre Jesus. Então, a doutrina espírita é um projeto do Mestre Jesus para que o homem se eduque, para que o homem se amplie a sua consciência, para que o homem tenha mais serenidade, equilíbrio, para que o homem entenda que fora da caridade, fora do amor, não há como a gente crescer, não há como a gente evoluir. E essa é a máxima do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação, não há como a gente evoluir. Eu quero para você, que é melhor do que desejar, muita paz,
e que Jesus esteja sempre em seu pensamento, em seu coração e nas suas atitudes. Muita paz.